Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai falar a respeito da visão neuroanatômica da medula espinhal. Então, aqui a gente vai ter o nosso cérebro, correto? E aqui a nossa medula espinhal. Então, daqui para baixo a gente vai ter a nossa medula espinhal. Entre um e outro a gente vai ter o cerebelo e o tronco cefálico, correto? Bom, se vocês forem observar, no nosso cérebro a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma substância cinzenta externa, enquanto que na medula espinhal a substância cinzenta ela é interna, ok? Nesse meio campo aqui, né, entre cérebro e medula espinhal, a gente vai ter o tronco cefálico e o cerebelo. E aí, o que que acontece? Essa substância cinzenta que está mais externa vai tender, né, digamos, a ir para o centro, formando então essa estrutura da medula espinhal, tá bom? Essa estrutura de substância cinzenta da medula espinhal eu vou chamar de H medular, ou então é um formato de borboleta, tá? Então, substância cinzenta em formato de borboleta ou H medular. De fato, né? Parece uma borboleta. Ok? Bom, olhando aqui macroscopicamente, né? Então a gente tem uma visão bem macroscópica da medula espinhal, a gente vê que ela começa onde? Ela começa após o forame magno, tá bom? Então, passou ali o forame magno, para baixo a gente fala que é medula espinhal. Para cima seria o bulbo, né? O início do tronco cefálico. E ela vai ali dessa região até nível de L1, L2, tá bom? Então, aqui até L1, L2, a gente vai ter a nossa medula espinhal, tá? Então, aqui é o forame magno até L1, L2. Nesse trajeto aqui, a medula espinhal ela vai ter duas porções que são bem dilatadas, que eu vou chamar de intumescências. Aqui a gente vai ter uma intumescência e aqui embaixo a gente vai ter outra intumescência. A primeira intumescência ela é a nível cervical, tá bom? E aí a gente vai chamar isso de intumescência cervical. A segunda intumescência é a nível lombar, né? E a gente vai chamar isso de intumescência lombar, ok? Por que acontece a intumescência cervical? Vai acontecer porque aqui a gente vai ter o plexo braquial, tá? O que é o plexo braquial? Então, são um conjunto de nervos que vão sair aqui dessa minha medula, né? Esses nervos, né, juntos aqui a gente chama de plexo, e aí, graças a isso, a gente vai ter essa intumescência. Aqui, a nível lombar, a gente vai ter um plexo lombosacral, então vai ser um monte de nervos aqui, né, para uma área que, bom, vai condensar esses nervos, a gente vai chamar isso aqui de plexo, e aí, graças a esse plexo lombosacral, né, ou plexo lombosacral, a gente vai ter essa intumescência lombar, tá bom? Então, ok. Depois de L1, L2, o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter nervos que vão sair dessa minha medula espinhal. Então, perceba, vão sair um monte de estruturas nervosas. Então, onde que seria tudo condensado, né, bonitinho, que seria a minha medula, vão ser um monte de fio solto. Que, assim, quase que tá um junto aqui, mas não estão 100% juntos, ok? E, né, conforme vai passando aqui, eles vão saindo aqui desse meu canal vertebral. Essa estrutura aqui eu vou chamar de cauda equina, tá bom? Então isso aqui vai ser a minha cauda equina, tá bom? E, bom, beleza, fechei. E aí a gente tem que lembrar que essa minha estrutura da medula espinhal, ela vai ser coberta. Ela vai ser coberta por quê? Por meninges. Então, assim como o nosso cérebro lá, né? Ele tinha essa cobertura por meninges, aqui na medula também vai ter essa cobertura feita por meninges, tá bom? Então, a meninge ela vai funcionar como se fosse uma capa, sabe uma capa? Pois é. Então, ela vai cobrir aqui, ó, tudo isso aqui, fechou? E ela vai cobrir até mais ou menos opa, essa região aqui. Então, a gente vai ter essa cobertura dessa capa, que são as meninges. E aí, lembra que as meninges vão ter, né? Deixa eu colocar aqui. A gente vai ter primeiro a pia mater, tá bom? Então, deixa eu passar aqui, que aí vocês conseguem ver melhor. Então, primeiro a gente vai ter a pia mater. Então, perceba, a gente vai ter aqui a pia mater, colado mesmo, né? Aí depois a gente vai ter a nossa aracnoide mater.
tá bom? E aí vai ter um espaço subaracnoide, né? Entre a pia mater e a aracnoide tem esse espaço aqui, que eu vou colocar em azul, que é esse espaço subaracnoide, tá vendo? E aí, em terceiro, a gente vai ter a nossa dura mater, tá bom? Então a gente vai ter, assim como no nosso cérebro, a gente teria pia mater, dura mater, pia mater, aracnoide e dura mater, tá? A diferença aqui é que é o seguinte, a nossa dura mater, a nível de medula espinhal, ela não vai estar junto com a estrutura óssea. Então ela é como se ela ficasse solta, entende? E aqui, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, a gente tem essa dura mater solta, logo o espaço acima da dura mater, que a gente chama de espaço epidural, né? Que está acima do dura mater, ele é um espaço que realmente existe, que geralmente é preenchido com o quê? Com gordura, tá bom? Então, digamos que a medula, ela consegue se movimentar porque ela não está grudada, a dura não está grudada. O que separa essas duas é a gordura, tecido adiposo, entende? E assim, tecido adiposo não é tão rígido, né? Você consegue ter uma certa movimentação. Então, a medula, digamos que ela consegue se movimentar. Isso, inclusive, é o que causa um choque medular. Sabe quando você bate as costas depois de uma queda assim, muito alta? Cara, você vai movimentar a sua medula e isso vai se chocar contra o osso. Por quê? Porque ela não é grudada. Então, existe esse espaço aí, tá bom? Beleza. Então, entendi que tem essa capa, né? Formada por pia mater, aracnoide e dura mater. Ao final dessa capa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um filamento que ele é terminal. E ele vai fazer o quê? Ele vai ancorar a nível aqui coxígeo, ele vai ancorar essa capa. Tá podendo ficar solta, né? Parece que, tipo assim, para não parecer que a nossa medula tá, tipo assim, ela é segurada lá de cima e fica flutuando. Não, tem uma certa sustentação aqui, tá bom? Essa sustentação aqui eu vou chamar de filamento terminal, tá? Ou filum terminal. Show? Beleza. Então a gente vai ter o nosso filum terminal. Essa imagem aqui vocês conseguem ver melhor, né? Esse meu filum terminal. Então, ó, terminei aqui a minha medula, tá? A porção final que termina a medula a gente chama de cone medular. Então, só para aqui, ó. Tipo assim, ela vai ter que, digamos que ela tem esse formato aqui, ó. Tá vendo? Parece um cilindro, formato parecendo um cilindro. Para poder ela acabar, concorda comigo que ela vai ter que se afunilar? Esse momento de afunilamento a gente chama de cone medular. Beleza. Daqui para frente, a gente sabe que tem um monte de nervo que vai sair dela. Esse agregado de nervos, né, ainda dentro da minha estrutura de meninge, eu vou chamar de cauda equina. Acabou aqui tudo, então perceba, eu vou fechar toda a meninge, tá vendo? Acabou. Eu vou ter esse espaço aqui, mas eu vou fechar toda a meninge. E aí esse finalzinho aqui, que é formado por pia mater, aracnoide e dura mater, a gente vai ter o que conhecemos como filum terminal, tá bom? Ok, mas perceba que, como a minha medula espinhal ela vai se afunilar e até chegar ao final, né, que é esse filo terminal, não vai ter um espaço aqui sobrando. Eu sei que vai ser preenchido por nervo, mas perceba que existe tipo um espaço. Tipo, se você for olhar bem aqui, ó, vamos destrinchar isso aqui melhor. Aqui, ó, a gente teria o quê? A gente teria a nossa pia mater, concorda? Aqui a gente teria a nossa aracnoide mater, e aí aqui em branco seria a nossa dura mater. A aracnoide mater, né, ela tem um espaço, que é esse espaço subaracnoide que eu estou colocando aqui. Ó. Vou colocar até de outra cor, a gente ia colocar de azul, né? Então, vamos colocar de azul, que é o espaço subaracnoide. Conforme a medula espinhal, né, ela vai se fechando aqui, olha o que vai acontecer com o meu... Então, ela vai se fechando aqui, olha o que vai acontecer com o meu espaço subaracnoide. Ele vai crescendo, concorda? Então, ele vai crescendo. Esse espaço subaracnoide crescido, né, a gente vai chamar isso de cisterna. Lembra na aula lá de meninges? A gente chama isso de cisterna. Como é a cisterna que fica aqui na minha região lombar, né? Então, aqui é a minha região lombar. Então, a gente vai chamar isso aqui de cisterna lombar, tá? Formado por esse espaço subaracnoide.
Então, a gente vai ter a cauda equina, ao redor dela, nossa cisterna lombar, correto? E aí, fechando tudo, o filo terminal, que é quando você tem essa junção das meninges, tá bom? Então, aqui, ó, novamente, aqui ainda é a minha cauda equina, tá? Então, aqui é a minha cauda equina. A cauda equina tá aqui ainda. As meninges se juntam, formam o meu filo terminal, tá? Ao final, ainda lanço alguns nervos aqui, né, a nível sacral. Mas, enfim, a cauda equina que é bom, acaba. E aí fica só meu filo terminal, que vai se fixar aqui nos meus ossos coxígeos, tá bom? Beleza, interessante. Mas aí, né, se você for ver a medula espinhal em si, ela é protegida, porque ela é muito importante, né? Bom, veja bem, ela carrega as informações que estão aqui no cérebro, né, no meu encéfalo, perdão. Então aqui, ó, a gente vai ter o nosso encéfalo, e ela que vai carregar a informação. Ela vai funcionar como se fosse uma rodovia, sacou? E aí, dessa rodovia, essa informação ela vai ser transmitida para quê? Para ruas menores, que são os nervos. Então, o que acontece? Essa minha rodovia, ela vai ter que ter um túnel para proteger ela, porque ela é muito importante, ela não pode, sabe, ser exposta assim. Esse túnel, ele vai ser formado por quê? Pelas vértebras, tá? Então, as vértebras aqui, ó, vão se juntar, tá? A gente tem uma aula só sobre vértebras, é bem interessante ver como é que elas se juntam. Elas vão se juntar. Então, um em cima, outro embaixo, tá? Dependendo do nível, vai ter um tipo de vértebra diferente. Enfim, elas vão se juntar e a gente vai formar o quê? A gente vai formar um canal, né? Que é esse túnel que eu falei para a medula, tá bom? Esse canal aqui a gente chama de canal vertebral, por onde a medula vai passar. Só que vocês concordam que em um túnel, o túnel não pode ser tão extenso assim. Por quê? Porque às vezes você quer ir para uma rua que sai aqui do lado. Pois bem, esse túnel, ele tem alguns buracos onde você consegue sair, tá? Então, aqui, ó, vai ter alguns buracos, tá? Esses buracos aqui, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de... Perdão, o buraco é só aqui na frente, tá, gente? Acabei me confundindo aqui pela imagem. Deixa eu fazer aqui bonito. Ele vai ter aqui uns buracos. Esses buracos aqui, eu vou chamar de quê? De forame intervertebral, tá? Então, isso aqui é o meu forame intervertebral. Entre duas vértebras vão ter um buraco. E o meu túnel, que é assim, o caminho principal, né? A gente vai chamar isso aqui de forame, de canal vertebral. Então, canal vertebral, tá bom? Desse meu forame intervertebral, vão sair o quê? Vão sair essas estruturas que eu falei, né? Que vão ser como se fossem os caminhos menores, né? Que são as ruas. Aqui é a rodovia, com esse túnel tem alguns buracos aqui, correto? Que são os forames intervertebrais, e deles vão sair o quê? Vão sair essas minhas estruturas menores. Essas minhas estruturas menores são o quê? São as raízes nervosas. Aí a gente vai ter tanto uma raiz que é, vou colocar de amarelo, né? Tanto uma raiz que é ventral, então saindo aqui é uma raiz ventral, como também uma raiz dorsal, tá? Aí aqui, ó, vai ter esse meu forame intervertebral, onde elas vão se passar e fundir. Quando elas se fundem, né? Então, as aqui estão fundidas. Quando elas se fundem, elas formam o quê? Formam minha raiz nervosa, né? Meu nervo, tá? Então, isso aqui, ó, vamos colocar aqui de azul, já é o meu nervo, tá? Só que o meu nervo, né? Só que esse meu túnel, né? Digamos assim, perdão, só que essa minha rodovia, ela tem uma rodovia acessória, né? Que também ajuda a formar esse meu nervo. E isso é o quê? É a minha cadeia simpática, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter, além desse caminho da medula, trazendo aqui de cima, né? Além do caminho da medula, a gente vai ter um caminho paralelo. Esse caminho paralelo é a minha cadeia simpática, tá? Que vai ser nos dois lados. Elas vão ajudar a medula, tá vendo? Então, perceba, a medula tá aqui, ó, descendo. A medula tá aqui descendo.
paralelo a ela, a gente vai ter essa minha cadeia simpática ajudando. Show? Beleza. E aí, quando o meu nervo, né, minha raiz nervosa ventral ou dorsal sai, forma um nervo que pode receber, né, no caso vai receber, um filamentozinho, né, tipo, umas conexões aqui também dessa minha cadeia simpática, tá bom? E aí, por isso que a gente lembra que alguns nervos, eles a maioria dos nervos são mistos, né? Por quê? Porque ele recebe tanto da parte ventral, que é a motora, como da parte ventral, né, que é a sensitiva. Na verdade, isso aqui tá até errado, esse caminho que eu fiz, né? Porque eu coloquei o caminho aqui, né? Coloquei como se o caminho estivesse juntando. Na verdade, ele vem daqui, né? Mas enfim, o que importa é que a gente tem essas duas ruas aqui. E também a gente tem a gente recebe também uma inervação autônoma, tá? Show. Então, aqui a gente entendeu essa anatomia macro, bem macro mesmo, da medula espinhal. E a gente tem que entender também, né, como que ela é vascularizada, tá? Isso aqui é um ponto interessante. A parte venosa, ela acaba sendo muito complexa, então a gente nem entra muito, porque assim, é muito variável, sabe? Mas a parte arterial, a gente percebe alguns padrões que a gente vai dizer aqui. Bom, o que acontece? Lembra da minha artéria vertebral? Minha artéria vertebral vai se juntar e formar o quê? E formar a minha artéria. Então aqui a gente vai ter a artéria vertebral, a gente vai ter uma artéria vertebral que vai se juntar com outra artéria vertebral, vão se juntar e formar a minha artéria basilar, tá? Então aqui, ó, formou, juntou, formou a minha artéria basilar. Antes de formar a minha artéria basilar, né, na região anterior, a gente vai ter a formação de quê? De uma artéria espinal anterior. Artéria espinal anterior, que vai irrigar essa parte anterior da minha medula. Na parte posterior, a gente vai ter o quê? A gente vai ter duas, né? Que é a artéria espinal posterior. Tá bom. E aí, com isso, a gente vai vascularizar aqui minha medula. Só que, o que acontece? Concordo comigo que, assim, o impulso que sai lá do coração vai fazer todo esse caminho, chega na artéria vertebral, né, que se divide, e aí sim, a gente vai ter a artéria espinal anterior e as duas posteriores. Esse impulso, ele não vai ficando fraco? Cara, como é que você vai conseguir vascularizar isso aqui tudo? Difícil, né? Então você vai recebendo ajuda, tá? Então a gente vai ter aqui artérias que são radiculares, que vão, tipo, ajudando a dar esse impulso arterial, né, nessas minhas artérias. Então a gente vai ter artérias radiculares anteriores e posteriores que vão ajudar a artéria espinal anterior e a artéria espinal posterior. Aqui, a nível de T10, T9 até T12, então essa região aqui, a gente vai ter uma coisa bem interessante, que é o seguinte, então mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, a gente vai ter uma coisa bem interessante, que é o seguinte, algumas artérias radiculares, elas vão se juntar e formar uma grande artéria radicular, que aí sim, cara, vai ser o último impulso final, né, um dos últimos impulsos final, bem forte, para mim ter essa continuação da vascularização da artéria espinal anterior. Isso aqui eu vou chamar de artéria de Adam-Kiewicz, tá bom? Então, isso aqui vai ser minha artéria de Adam-Kiewicz, tá bom? Isso aqui de AK. E aí, graças a isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a vascularização dos últimos 2/3 da minha medula espinhal, tá bom? Então, assim, vai ser o último grande impulso que vai ajudar a artéria espinal anterior. E aí, com isso, a gente vai ter essa última vascularização da minha artéria espinal anterior, tá? Perdão, da minha medula espinhal. Bom, então com isso a gente encerra essa visão mais macro da medula espinhal. Então a gente viu essa estrutura macro, de como que é organizada. Agora a gente vai tentar entender como que a medula em si ela é dividida, tá?